Glória a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui novamente para falarmos da palavra dele. Toda a honra seja dada a esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo nosso Senhor. Que a graça e a paz de Deus seja com você. Deixe uma mensagem no seu coração que se encontra nas cartas de João, 1 João, no capítulo 4 e no versículo 10. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa que chega aos nossos ouvidos. Maravilhosa e ao mesmo tempo uma cobrança para nós. Aqui falou do amor. Nisso está a caridade, ou nisso está o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que por ele nós possamos viver. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas ele que nos amou e enviou o seu Filho. O amor de Deus foi tão grande naquela cruz que derramou o sangue, foi uma grande prova de amor, a ponto de derramar o sangue para perdão dos nossos pecados. Assim como Deus nos amou, nós também devemos amar os nossos irmãos, amar uns aos outros, porque quem ama a Deus e consegue aborrecer seu irmão é mentiroso. E a palavra de Deus diz que tem por pai o diabo, o pai da mentira. Pois quem não ama seu irmão que vê, como pode dizer que ama a Deus, a qual nunca viu? Nós nunca vimos Deus, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a caridade. Então, nós precisamos amar uns aos outros, mas a palavra de Deus também vem nos falando sobre o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele não fala com injustiça, ele não fala com aquilo que é errado. Às vezes, uma pessoa é muito caridosa, demonstra muito amor, mas não tem o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele não folga com aquilo que é injusto. E às vezes está folgando com a injustiça, está folgando com aquilo que é errado. Tudo que a palavra de Deus fala e a gente faz o contrário é uma injustiça. Então nós não podemos folgar com injustiça. Se a palavra de Deus diz que é sim e nós dissemos que é não, a gente folgou com a injustiça. Tudo que a palavra de Deus diz para a gente fazer e como está nela e a gente passar por cima, nós estamos folgando com a injustiça. Porque a palavra diz que ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, faça bem aos pobres, eu faça toda sorte de bondade, mas se não tiver amor, nada seria. Se a gente já amar o pobre, se a gente der o corpo, a gente der o corpo para ser queimado, já não é um ato de grande amor. Se a gente der meus bens, minhas fortunas para os pobres, já não é um ato de amor. Qual amor é esse que está nos falando? Se não tiver amor, se já é um ato de amor que eu estou fazendo, se eu dou o meu corpo para ser queimado em lugar de alguém, não é um ato de amor que eu estou fazendo? Que é amor maior que esse? Como o amor de Jesus que se entregou na cruz? Então nós precisamos parar para refletir, porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor ele não foi com injustiça. Às vezes aquela pessoa que é chato, é enjoado, mas ele tem falado a verdade, ele tem falado a verdade da palavra de Deus, como a palavra de Deus é. Às vezes ninguém o reconhece como uma pessoa que ama verdadeiramente. Ele é chato, é enjoado, quer ser muito santo, mas ele está ali com a verdadeira justiça da palavra de Deus, com o verdadeiro amor. Porque
o amor ele não pode folgar com aquilo que é errado. Nada que é errado. Nada que sai do plano da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, assim tem que ser. Então, se temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Não adianta nada a gente parecer que ama, mas folga com a injustiça do irmão. A palavra também diz que se vê seu irmão pecar, chama ele e ajuda ele, corrige ele entre ti e ele só. Mas se não ouvir, chama mais uma testemunha, conversa com ele junto. Esse ouvir é o quê? Dentro da palavra de Deus. Ô irmão, você está fora. Você está saindo do plano da palavra. Ô irmão, você está na vida de vício. Você precisa se libertar. Não é assim. Você diz que é irmão. Você tomou batismo. Você faz parte das coisas de Deus e você está no vício. Você está na prostituição. Você está no adultério. Então, irmão, você está fora. Ali você chama uma vez, sozinho em particular, chama como testemunho. E se não quiser ouvir, é como um gentil para ser considerado. Não que a gente vá virar as costas para alguém. Jesus não ensinou a gente virar a costa para ninguém. Jesus mandou a gente servir até o inimigo se for possível. Então nós precisamos ficar atentos ao que é o verdadeiro amor. Se eu amo a Deus e aborreço o meu irmão, quantas pessoas conseguem aborrecer um ou outro? Conseguem falar tão mal, levantar contra, falar tanta coisa, conseguem deixar aquele irmão tão chateado, a lágrimas, a dor no coração, apunhalar o coração com as palavras que saem da boca, consegue aborrecer? Diz que ama a Deus, é mentiroso. E quem é o pai da mentira é o diabo. Então a palavra de Deus é essa. Nós precisamos estar atentos, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode dizer que ama a Deus? E assim está cheio o mundo de pessoas que acham que ama, mas no fundo verdadeiramente não ama. Tem hipocrisia porque concorda com a injustiça fora da palavra de Deus. Esse não é o verdadeiro amor, aquele que vê seu irmão perder a salvação, que vê seu irmão ficar de fora do plano da salvação e fica ali sendo bajulado e não lhe é aberto os olhos com a verdade. Nós estamos sendo covardes, nós estamos sendo maus, nós jamais amamos a Deus, jamais amamos a esse irmão. Então este é o mandamento de Deus, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então se nós amamos a Deus, que não seja de fachada, que nós não amemos os nossos irmãos com engano. Vamos colocar a mão na consciência todos os dias, olhar para a palavra de Deus. Hoje é tão triste o quanto estão pisando na palavra de Deus por toda parte. A palavra de Deus está aí, clara e eficaz para nós todos os dias, uma lâmpada para iluminar nossos pés. E estão desfazendo da palavra de Deus para viver suas próprias vidas, viver seus próprios deleites, viver do jeito que querem. Casam-se, descasam-se, casam-se novamente. A palavra de Deus está aí para todos. Falam que estão servindo a Deus, mas estão nos vícios, estão na prostituição. Então precisamos limpar deste mundo. Estão na mentira, no engano, na falsidade, no ódio, na maldade, na malícia, na impureza dos olhos, nas fraquezas da carne. Então a carne para nada presta, mas o Espírito é o que vivifica. Que nós possamos fortalecer no Espírito cada dia, estar em Deus, buscar em Deus a vitória, buscar em Deus a reta justiça da sua palavra, porque ninguém vai escapar diante de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado para a gente não ficar em vão a nossa caminhada, não ficar em vão a nossa peregrinação aqui nessa terra, porque aqui é passageiro. Às vezes a gente fica achando que vai ser para toda a vida,
mas logo vem alguma coisa que desaba o nosso chão e a gente vê que a gente não vale nada, a gente vê que não tem nada nessa terra aqui para a eternidade, aqui tudo é passageiro, somos peregrinos, forasteiros, procurando lá. Então nós precisamos ficar firmados em Jesus para a gente não perder a nossa salvação da eternidade com Cristo. E que assim como Deus nos amou, como Ele nos amou primeiro, nós possamos amar os nossos irmãos, amar com a reta justiça da palavra de Deus. Esse é o maior amor. Não adianta nada, eu posso fazer todos os sacrifícios de bens aqui na terra, mas se eu não tiver o amor da justiça da palavra de Deus, da reta justiça da palavra de Deus, eu não amei verdadeiramente. Então nós precisamos ler essa palavra e meditar na outra, porque para vermos o que é o verdadeiro amor. A gente, às vezes, tem pessoas que faz muita bondade, muita caridade, ajuda o pobre, ajuda o necessitado, ajuda aquele que chora, ajuda de toda forma, mas não tem o verdadeiro amor da reta justiça da palavra de Deus. Eu posso dar tudo para alguém, mas se eu não lhe advertir quanto à palavra de Deus, a reta justiça como tem que ser na palavra de Deus, é em vão. A palavra diz que é como um metal que soa. O amor some daqui a pouco, tá? Inacaba. Então nós precisamos ter o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor ele não folga com injustiça, mas ele se alegra com uma vida na presença de Deus, uma vida de santidade e fé. Que assim o Senhor Jesus te abençoe e que essa palavra fique para nossa meditação. Em nome de Jesus. Amém.